Salve, salve, gente. Estamos começando mais uma live podcast. Vocês por aqui, Preto Michel. Voltando aí a nossa live, né? A live podcast. Aqui pelo meu canal, Preto Michel 42 no Instagram. E também pelo meu canal no YouTube, Preto Michel TV Escambo. E também, né, falando um pouco sobre, trazendo um pouco de informação que depois vai ser feito pelos principais canais de podcast. Então, depois de algum tempo aí parado, estamos voltando aí com as nossas lives para falar de vários temas. E hoje, especialmente hoje, nós vamos falar sobre conteúdos literários na internet. Então, eu convidei para estar comigo aí, trocando uma ideia, três amigos bacana que fazem um trabalho muito bacana de divulgação da literatura paraense, de divulgação da literatura aqui de Belém. E vão estar falando um pouco sobre os seus trabalhos, principalmente aqui no Instagram. Então, vocês que vão estar acompanhando com a gente, eu vou estar conversando com a Isabelle Christian, que faz parte do Cuíra Literário, que tem uma página no Instagram. Ela depois vai estar falando um pouco do seu trampo. Também da Jéssica Nascimento, que faz parte, que organiza, que produz o Instagram Égua da Leitura, e o outro convidado, que é o Thiago Costa, também, que faz um trabalho muito bacana no Instagram com o Instagram Toró Aleatório. A ideia da gente estar trocando uma ideia hoje é falar da importância desses conteúdos, né? A importância da gente ter essas pessoas junto com a gente, a importância de eu, principalmente quanto escritor, saber que tem pessoas que divulgam o nosso trabalho na internet, os trabalhos para que todo mundo possa ter aí com a gente. A Isabelle já entrou aqui, também o Thiago. Eu vou estar convidando eles. Eu vou chamar aqui a primeira Isabelle, do Cuíra Literário. Deixa eu só aqui chamar eles aqui. Eu estou chamando vocês para fazer o convite. Vou convidar a Isabelle primeiro. Essa vez a Isabelle chegar e já chamar o também. Tá tudo bem? Tá ótimo. Então, obrigado desde já pelo convite, né? Porque a gente se sente muito honrado, né? Quando o Preto nos chama, a gente até eu fico pensando assim, poxa, uma vez eu já chamei o Preto para live lá no Cuíra e agora essa recíproca se tornou uma distribuição de afetos, né? Que a gente se sente muito honrado de receber um convite vindo de uma pessoa como ele. Então, muito obrigada também por parte, em contraparte, ter esse reconhecimento com o nosso trabalho também de book Instagrams, que a gente também divulga o trabalho de vocês, como já disseste. Então, a gente se sente honradíssimo quando a gente recebe um convite como esse de estar aqui, né? Muito obrigada. Agora, ele está aqui na conversa com a gente também. E aí a gente vai trocar uma ideia com três Instagram, né? Tem, acho que três veículos, né? Veículos de informação. Alô, boa noite, tudo bom? Me ouvem bem? Baixinho, Thiago, mas dá para ouvir sim. Alô, acho que ficar mais próximo aqui que talvez ajude. E agora vamos ver se a Jéssica está aí. Vou chamar ela. Vocês estão me ouvindo bem? Tô ouvindo um pouco baixo também, tá um pouquinho abafado. Esse meu celular estava com probleminha. Melhorou mais o áudio? Você não consegue escutar? Mais ou menos. Ouve com dificuldade, mas dá pra, a gente espera que dê para te entender, né? Eu estou escutando vocês muito bem. Ficou muito baixinho. Deve ser o alto-falante. Deixa eu ver se a Jéssica está aqui. Vou colocar aqui o...
te melhore. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Prazer participar dessa banca. Boa Né? noite, Jéssica. Tudo bom? E aí, como estamos? Eu me sinto honrada de estar aqui com vocês, né? Falar sobre leituras, né? As nossas literaturas. É muito bom participar disso. Gente, você está me escutando agora? Perfeitamente. Sim, Agora Tá tá bem? lindo. Liso do liso. Tá. Esse meu celular aqui, ele é de 2016, então ele tem 4 anos de uso. É o Motorola Moto C Plus. E ainda não tive tempo e nem grana para trocar. Então me desculpe se der problema no áudio. Mas agora ficou E ficou maravilhoso. ótimo. É porque problema aqui. Então, gente, primeiro eu queria agradecer a participação de vocês três. Fazia um tempinho que eu não fazia live. Essa live, depois eu compartilho como vídeo no meu canal no YouTube. E depois, quando terminar aqui, eu vou compartilhar lá, vou mandar para vocês depois compartilharem, pedir para o pessoal se inscrever, curtir, comentar lá. E depois eu faço uma edição para vocês também, para estar colocando nos canais de podcast, que eu coloco meus podcasts, que não estou lembrado agora, mas tem um canal aí que eu sempre posto podcast das lives que eu faço. Bom, todos vocês me conhecem. Acredito que pessoalmente eu já só falei com a Jéssica uma vez num evento lá no Centur, sim. muito No tempo. Centur, saudades. Na época que o nosso querido Valci Monteiro ainda estava vivo ainda, então acho que o Thiago e a Isabelle não tive tempo de conhecer pessoalmente por conta da pandemia, mas acho que até novembro já está todo mundo vacinado, já está um pouco mais tranquilo. Amém. Acredito que vai ter uns eventos literários aí por Belém, a gente pode se conhecer. Bom, meu objetivo de convidar vocês três é porque, assim, todos vocês sabem que eu sou escritor, que já tenho uma caminhada na literatura. Confesso para vocês que essa caminhada ela se deu muito num período que não existia a internet, não existia toda essa divulgação como tem hoje. Um dia desse eu estava vendo a live aí do Thiago com o Andrei, e eu tô ligado que a caminhada do Andrei vem muito tempo, e nas falas dele é importantíssimo ele ressaltar, porque ele foi um dos primeiros caras a escrever contos de terror, na época que nem existia internet. Se existia, era muito fraco. Mas hoje nós estamos vivendo num outro momento, né? Onde a internet está aí, hoje, onde a literatura se transformou numa literatura mais acessível, ao meu ver. Principalmente hoje quem tem um celular que pode estar baixando livros em PDF, ou está comprando os e-books, né, em vários formatos. Então hoje não dá para dizer que o povo não lê, principalmente porque existe uma facilidade muito grande de ter acesso aos conteúdos literários. Então esse papo que eu queria falar para você, né? Essa importância de divulgar esses conteúdos literários na internet, em especial no Instagram. Eu não sei se vocês tiveram ainda tempo de conviver com o Orkut, mas eu tive tempo ainda de conviver na época do Orkut. Com certeza, meu E na época do Orkut tinha uma página lá do Orkut que era para deixar os recados, né? Não sei se vocês lembram. Então, naquela época do Orkut era bem bacana porque as pessoas deixavam os recados e a gente ia lá depois, às vezes até demorava um pouco, mas ia lá, o recado estava lá e você sabia mais ou menos quem mandava, era uma coisa bem bacana. Então, hoje em dia, com esse avanço do Instagram, com as histórias, vídeos, né, acredito que, eu não sei se porque eu não estou acompanhando muito, mas eu acho que ficou mais fácil a gente expressar o nosso sentimento através das palavras, né? Então, eu queria primeiro que vocês falassem, né, o trabalho de vocês nos Instagram de vocês, né, principalmente o principal objetivo de vocês, e depois vocês falassem para mim sobre essa importância, né, de publicar conteúdos literários na internet, em especial no Instagram. Thiago, me perdoe, mas nós vamos começar pelas mulheres, tá? Mulheres em primeiro lugar. Nada, que é isso. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade, meninas. Jéssica, ímpar. Vamos lá, né? Vamos lá, a Jéssica tá mais tempo que eu deixo ela falar na frente dessa vez. Ah, olha a gentileza. Obrigada. Bom, eu acredito que, como o
Preto Michel falou, esse recurso da internet nos aproxima das pessoas, né? E nos permite ter esse compartilhamento de informações. E é sempre bom a gente pegar, ler um livro bom e falar assim, olha, tu já leu esse livro? E às vezes a gente se limitava a uma pessoa ou duas pessoas, mas a internet, ela permite a gente alcançar várias pessoas. E essa acessibilidade, ela transforma a nossa visão, até porque, por exemplo, como eu falei ontem para o Preto Michel, o Ego da Leitura, ele nunca teve a intenção de ser exclusivo de leituras daqui. Mas depois de um tempo, quando surgiu a Bela com Cuíra Literária, eu fiquei pensando assim, caramba, eu ainda estou em falta com isso, porque eu gosto tanto da nossa cultura, né? Eu gosto de participar dos eventos, eu gosto muito de quadrinho, como eu falei em um outro momento, e eu comecei a participar dos eventos, né? E ler quadrinho. Amo a questão da arte, enfim. E quando eu vi, né, que tinha lugar para ir, para participar, Feira do Gibi Convergência, vai ter lá no Centur, enfim, o Beco dos Artistas, que o pessoal chama, eu achei que havia essa necessidade de eu melhorar esse meu contato, né, com os escritores regionais, tudo, e comecei a ler mais. Então, eu acredito que, por exemplo, foi a Bela que ela teve essa puxada de orelha que fez eu fazer essa autoavaliação e querer ler mais. Eu leio, né, outras obras, enfim, como em outro momento na live com a Bela eu comentei, mas ter esse contato transforma a nossa visão, né? E como eu comentei com a Bela, tu lê coisas de lugares que tu passou, que tu andou. Isso é muito legal, né? Porque antes, quando eu via filmes, eu falava assim, caramba, esse pessoal, eles estão andando num cenário de filme. E a gente pode viver isso nos cenários dos romances que a gente lê, dos quadrinhos que a gente lê, e isso ajuda muito. Até porque esse contato com a leitura, como os bookstagrams faz a gente enxergar a leitura como algo que não está limitado às escolas, às quatro paredes das escolas. Porque muita gente pensa a leitura como uma obrigatoriedade, como algo que tem que ser, vou ler porque a professora me obrigou. E quando a gente traz de uma forma tão lúdica e a gente começa a se divertir, começa a falar de uma situação engraçada, a pessoa fala assim, mas tu tá falando de um filme ou de um livro? Porque a gente expressa o que a gente lê. Se ele fala assim, ele deu um sorriso imenso, a gente faz a mesma coisa. Se ele deu um olhar indignado, a gente faz a mesma coisa. Então, quando a gente narra, a pessoa pensa, tu leu isso mesmo ou isso é filme? E eu acho isso sensacional, porque esse compartilhamento que incentiva as pessoas a quererem ler. Fala assim, poxa, ela falou de um jeito tão legal, eu vou dar uma chance. Eu acho que a leitura em si, esse compartilhamento, ele tem esse papel de transformar a visão tão, né, obtusa que algumas pessoas têm sobre a leitura em algo leve, né, em algo transformador que incentiva a imaginação do leitor. Bacana. Isabela? Não sei se vocês perceberam, eu fiz de propósito para ela puxar a sardinha para mim. Brincadeira. Não, foi combinado. Não, ok. A gente já estava... Tivesse uma coisa de se acerta. Não, a gente já falando sério. O Cuíra, eu falo que o Cuíra Literária nasceu de uma... Se tornou mais uma terapia, que eu ia pensar que, poxa, durante a pandemia... aquela pandemia enfadonha, cansativa, desgastante, como é que eu posso transformar um momento pesado, denso, se tornar uma coisa mais leve e, se dá para dizer, aproveitar melhor esse momento de quarentena que nós estávamos atravessando no ano passado de modo intenso, né? Aí o Cuíra nasceu por causa dessa estante de livros, que antes não era essa, né? Mas uma estante de livros carregada de obras de escritores paraenses. E eu falei, poxa, eu tenho uma rede social que eu tenho aversão total. Quem me conhece sabe que eu sou avessa a Facebook de qualquer forma. É uma rede social que eu não simpatizo. Mas eu falei assim, por que não o Instagram? E o Instagram, aí eu fui pesquisando canais, que eu fui topando com o canal do Thiago, conheci alguns escritores que eu acompanhava no meu perfil pessoal e achava interessante. Olha lá,
viu como as coisas uma vai puxando a outra? A Jéssica falou que leu Paraenses por causa da minha influência. Mas eu conheci o trabalho do Thiago porque o meu perfil pessoal, das sugestões, aparecia um tal de toró aleatório. O que é esse toró aleatório? O que é que esse rapaz fala, né? E hoje o Thiago, de 10 grupos que eu tô, 9 ele tá, né? No WhatsApp. Mas, assim, a gente vai vendo, vai se inspirando. Mas aquilo que a Jéssica falou, poxa, determinado livro é bom. Será que outras pessoas já leram aquele livro e também têm essa mesma opinião que eu? E se não, qual é a opinião delas? E esses escritores paraenses precisavam ser vistos. Eu falo que eu via muito isso no perfil do Thiago, mas, no entanto, me incomodava o fato de que tinha muito book Instagrams aqui do estado, não vou citar nomes, né? Mas também não vou generalizar porque tem uns que têm feito, mas não falavam dos nossos escritores. Eu falei, poxa, é daqui, geralmente é da capital, é Belém. Quem conhece a história da Isabela sabe que o Guira literário, até muita gente se espanta. Poxa, não é de Belém? Não, é de Arapemiri, é Ribeirinho, né? Então, sair dessa cuíra literária, essa cuíra que me deu de dizer, gente, tem escritores aqui, daqui da nossa região, daqui dessa estante, que falam de N temas que a gente pensa que só Sul e Sudeste produzem. E a gente vai ver que aqui tem sci-fi, aqui tem terror, aqui tem literatura de periferia que tão bem tu escreves, Preto. Né? E a gente vê que, a partir do Letras Periféricas, né, saem novos escritores que reproduzem aquilo, que são aquilo que a Jéssica falou. Tá falando a nossa realidade e a gente fala assim, poxa, eu tô vivendo aquilo, eu já passei por aqui. Por exemplo, quando alguém me pergunta que autor eu mais gosto, de cara eu falo Eneida, porque eu pego uma crônica da Eneida, eu ando nas ruas de Belém, eu tô passando pelas ruas que Eneida passou lá em 1950 e alguma coisa. Eu tô... Praia de Copacabana, desculpa, mas Praia de Copacabana, ainda que o livro seja bonito, a capa seja excelente, mas ainda não fui lá. Mas aqui na Praia do Amor, aqui em Mosqueiro, no Marajó, o nosso Dalcídio Jurandir, é uma experiência que eu tenho contato por conta de falar da minha região. E esse regionalismo do Cuíra, aí eu falo assim, a bandeira que o Cuíra leva é isso. Divulgar a arte literária e até muitas das vezes cultural, né? A gente está expandindo isso do estado para dizer assim, olha, aqui se produz também quadrinhos de excelente qualidade com os meninos que o Marano estava aqui, o Léo, né? Aí eu falo, a Jéssica me influenciou nisso, já que eu influenciei ela com autores paraenses, ela me influenciou com conhecer os meninos lá do Mágico Si, conhecer os meninos dos quadrinhos, o Jojoca, quando a gente conversa, né, altas horas da noite, poxa, me indica tal livro, tem isso, essa proximidade. Aí eu falo sempre isso rapidinho, Thiago, eu já prometo deixar tu falar. Eu tenho essa questão dessa vantagem, que eu sempre falo, quando eu vou indicar um determinado autor paraense aqui no estado, é dizer, gente, você consegue um livro autografado, coisa que no Sul e Sudeste você vai precisar de um evento, né? Se vocês perguntarem que livros, eu pus todos do Andrei, todos, um por um, foi autografados com dedicatórias diferentes. Isso já, para quem gosta de livros, assim, com dedicatórias exclusivas, você vai ter se você adquirir esses livros desses autores locais. E o Cuíra permite isso, né? E é esse o nosso trabalhinho, de cuirar você a gostar e conhecer nossos autores. Bacana. Thiago? Eu sou só fã, eu tô aqui como fã de vocês aqui. O pessoal aqui arrasa muito. Quando eu criei o Toró Aleatório, ele foi mais pra divulgar alguns comentários que eu tinha sobre filme. O Toró Aleatório surgiu pra falar de filme. Filme e quadrinho, de certa forma. E eu era um certo procrastinador em escrever e fazer as coisas. Tanto que o nome do meu perfil, Toró Aleatório, vem disso. De não ter uma regularidade para escrever e para postar. E vai vir igual aquela chuva da tarde que vem sem avisar, sabe? Olha, tá aqui, então basicamente foi essa a ideia do nome do Toró. Muita coisa. Perfeita colocação, é do nada.
Então, é do nada, e eu não queria me... Eu ficava pensando muito nisso, na quantidade que tinha de criadores de conteúdo, e parece essa necessidade de quase que industrial de se produzir conteúdo, principalmente em rede social, né? E eu falava, não vou fazer isso aí. O máximo que eu vou fazer, uma vez por mês eu posto um negócio desse. Aí, às vezes, vinha 3 postagens por dia, às vezes, e era só assim, na base da aleatoriedade. Com o tempo, principalmente por causa da pandemia, eu comecei a querer fazer conversas com autores e autoras daqui. Então eu iniciei uma série de lives por um bom tempo, falando com muita gente. E essa conversa com essas pessoas me ajudaram também a começar a escrever também. Então, meados do ano passado eu comecei a escrever, lancei a minha newsletter, onde mensalmente eu mandava contos pelo meu Instagram lá, e virou um divulgador depois da minha obra. E hoje eu comecei a fazer, a partir do final do ano passado para agora, a publicação de resenhas literárias de fato, falando de obras e afins. Tanto que eu criei um canal no YouTube e tal, então foi meio que indo nesses passos bem lentos, mas que eu não me arrependo nada, porque o meu objetivo nunca foi alcançar um grande público e tudo, mas que eu queria que as pessoas que pelo menos vissem aquilo que eu estava fazendo se interessassem em ler as coisas que eu indicava, principalmente pelas conversas que eu tive com os autores e autoras daqui, e que divulgassem, né? Às vezes a pessoa só quer ser lida. Eu acho que a grande motivação de alguém que escreve, um criador literário de fato, é que a obra dele chegue e a pessoa consuma ela. E que, de fato, quando a gente termina de escrever algo, ela precisa do debate sobre aquilo. Porque a obra não vai terminar só com uma pessoa. A obra ela continua viva quando tem a conversa. Então isso que a gente está fazendo aqui é muito importante para divulgar e ampliar ainda esse universo, esse grande cosmos que existe na literatura. Então, acho que as meninas já falaram tudo, e eu sou fã dessas duas aí, então é isso. Então, vocês falaram muito sobre essa questão da importância do canal, do contato direto com o livro, né? Principalmente o livro na mão, né? Estou vendo que as duas estão aí à frente de 2 estantes, provavelmente o Thiago também tem uma estante cheia de coisa. A minha não está aqui, fica ali na sala. Rinite dessa estante que fica aí do lado, querido. Então, a minha estante de livro está aqui na sala, então a gente tem contato com o livro na mão, né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, sobre além do contato do livro na mão, da obra que vocês têm, e nós 4 somos leitores, eu leio muito, apesar de um mês atrás ter parado de ler por conta das correrias, mas a gente lê muito, mas a gente lê coisas que alguém escreve, então existe uma certa responsabilidade ao ler aquilo, para depois divulgar, para falar, né? Então vocês com certeza se debruçam, né, nos conteúdos para poder também divulgar. E essa divulgação, ela se dá, a importância se dá para que a gente possa, por exemplo, saber essas pessoas que estão escrevendo e essa responsabilidade. Em alguma live que eu participei, alguém perguntou sobre qual era a relevância da minha literatura para a minha comunidade. Acho que foi isso. Alguém perguntou. E eu fiquei assim meio pensando, eu pensando na hora, né, eu dei uma resposta, mas depois fiquei aquela coisa na minha cabeça. E aí, eu acho que a principal relevância de um escritor, quando a pessoa faz... Eu acho que foi até uma pergunta provocativa, né? Saber o que a minha obra ela está impactando naquele momento ali, né, na minha comunidade. Bom, eu sou uma pessoa que, apesar de estar muito na minha comunidade pela parte da noite, quando eu chego, mas eu vivo muito a minha quebrada, amo muito a minha quebrada. E é muito comum eu encontrar com pessoas que eu já dei livro, que eu já vendi livro, que conversa comigo sobre as obras e os contos que eu escrevo. Eu acabei de diagramar e já foi lançado 2 livros de 2 autores da Letras Periféricas. Um é um parceiro que mora, não sei se vocês sabem onde é, se não sabem, um dia podem ir lá visitar, chamado Abrigo Liberdade. O Abrigo Liberdade, ele é no coração que divide a terra firme com o Guamá. É quase em frente ao FPA. É uma ocupação que eram umas casas que eram para ser feitas, se eu não me engano, da Caixa Econômica. O povo invadiu lá, e lá se chama Abrigo Liberdade. O nome desse autor é Edson Júnior. O livro dele se chama Literacura.
Narrativas Periféricas, é um livro de poesia. E aí, quando ele me fez a proposta de eu diagramar o livro dele, passei pela editora, eu aceitei, eu passei quase que um mês diagramando o livro dele, e foi um mês tendo contato direto com a narrativa desse cara. E é uma narrativa assim, maravilhosa, revolucionária, revigorante, porque ele pega um jeito de escrever assim, de uma forma tão cativante, para falar de vários problemas, de várias indignações, que assim tu fica pensando assim, meu, poxa, que bacana tu escutar isso, né? Então, assim, a pergunta é, né? Vocês já pararam para perceber sobre a responsabilidade que vocês têm de pegar uma obra, debruçar nessa obra, pensar nessa obra para poder divulgar para uma outra pessoa? Vocês já pensaram nessa responsabilidade? Ou vocês acham que não tem responsabilidade nenhuma? Vocês vão falando, vão falando, falando? Porque vocês têm seguidores, né? A Isabela te seguia, a Jéssica te seguia, tu seguia o Tiago e vice-versa. Nós temos seguidores, e por termos seguidores, eu até fico com medo com esse termo seguidores, porque alguém te segue. Eu não queria que ninguém me seguisse, né? Porque às vezes até eu vou para os caminhos tortuosos da vida. Mas nós temos seguidores, pessoas que nos escutam, que observam o que a gente posta, observam o que a gente fala. Né? Vocês já pararam para pensar nessa responsabilidade que o canal de vocês tem por ser essa ponta do iceberg de divulgar uma narrativa, uma história, um escritor, e vocês conseguem perceber essa alma de cada livro que vocês leem? Fique à vontade para responder, tá? Posso, que depois eu deixo a bomba para vocês. Mas vamos lá. Gente, eu falo assim, que ele faz indicação. Até está lá na descrição, mas eu pretendo mudar, porque eu tenho muito medo do termo resenha, quando a gente vai dar o peso e dizer X livro não é bom. Porque é a minha opinião. É a opinião da Isabela. Mas aí eu não levei em consideração o tempo que esse autor se dedicou para fazer a obra, a pesquisa. Claro, de vez em quando tem que o Thiago já solta umas pérolas lá de uns livros lá pela Amazon que a gente fica assustado como aquilo é considerado livro, né? Ele sabe disso. Mas, falando sério agora, eu tenho muito medo dessa responsabilidade de carregar uma resenha e dizer assim, atribuir um conceito ao livro e dizer assim, leiam esse livro é muito bom, ou esse livro, vocês talvez não gostem, porque tem book Instagram que a gente vê, vai acompanhando e vai ali atribuindo, vamos dizer assim, conceito, dizer que o livro não foi bom, o livro precisa 5 de 10, né? Exatamente, atribuir notinhas. Gente, isso para mim é tão, sei lá, é constrangedor fazer isso sem levar em consideração o que fez ele se tornar esse livro que hoje vai parar na minha estante, né? E vai ser lido consequentemente. Né? Então, eu penso assim, eu reconheço essa responsabilidade e hoje o Queer, ele faz essas indicações. Eu gostaria que vocês lessem, conheçam X autor, descubram ele, mas dizer assim, olha, gente, resenha do livro tal. É uma resenha pessoal, íntima, mas pode dizer que outro... Não é que eu tenha medo dos haters, né? De determinado hater vai lá, vai contrapor, dizendo assim, não, você está errado. Não é isso. Pelo contrário. A sociedade é feita desses contrapontos. De pessoas que vão concordar ou discordando de ti. Mas é a questão do não se levar em conta o trabalho do outro. Né? Então, eu entendo total essa questão do seguidor aí, mas eu falo assim, que o trabalho do Queer é essa divulgação quando se propõe a indicar, né? Então é isso, essas questões são mais voltadas para essa questão da sugestão, indicação literária, produção, o que está sendo feito. Mas dizer assim, atribuir peso e conceito de livro, eu tenho muito receio quanto a isso, de verdade. Gente, Pode ficar à vontade.
Fica à vontade, Jéssica. Eu acho interessante essa fala da Bela, porque, como eu falei, né, tem algumas pessoas que colocam, olha, gostei muito, mas 5 de 10. Colocar aqui essa notinha, e como a Bela falou, tu não sabe qual foi o processo dessa pessoa, até porque a minha experiência, a minha recepção sobre uma leitura pode ser diferente da que ela teve. Mas eu gosto desse processo de analisar uma obra, é claro, como a Bela falou, uma resenha é algo pessoal, né? Então, no meu parecer, o que eu compreendi, tem até um poema do Preto Michel que fala, né, sobre essa questão de o tempo todo tem alguma morte, o tempo todo tem alguma coisa, o tempo todo tem uma mãe chorando, e infelizmente essa é a vivência que a gente tem na periferia, né? É aquela questão do atira primeiro, pergunta depois, né? E a gente passa por processos de conseguir enxergar na obra do escritor esses processos de preconceitos, esses processos de discriminações, esses processos de violência. E eu acho interessante muitas obras que têm essa abordagem, a crítica social, e eu acredito que não que nós sejamos donos da verdade, como pessoas que indicam leituras, enfim, mas eu acho interessante a gente ter essa sensibilidade ao abordar algumas obras. A última que eu li foi do Gera, e tem uma parte que ele fala, né? Ele fala numa obra dele que o sítio virou pasto, né? E uma coisa que era tão bonita, uma coisa que era tão simbólica, se desfez. E aí eu lembrei do meu tio, né, do interior, que ele tem um sítio e começou uma briga com um fazendeiro, né, porque estava invadindo o terreno dele. E aí a gente começou naquele medo de que fizesse alguma coisa pro meu tio, porque eu falei assim, coitado do meu tio, ele é fraco, como é que ele vai se defender numa situação dessa, né? E eu percebi que daquela forma sutil ele trouxe uma informação extremamente explosiva numa pequena frase. E são temáticas que são interessantes da gente trabalhar, né? E essa é a voz que nós podemos ter. Eu me lembro quando eu era... quando tinha uns 13 anos, eu acho, que eu ia para umas reuniões da bancada BRG, eu não sei se o Preto Michel se lembra, que tinha umas reuniões e tal. E eu estava lá e eu entendi a questão de crítica social, dos raps, enfim. Mas, de uma certa forma, por ser muito nova, eu não entendia. E foi a partir dos processos e ouvindo muitos raps que isso foi me conscientizando. Então, né, quando a gente fala, o rap ele é ritmo e poesia. E foi o rap que fez a gente se conscientizar. A minha irmã canta rap até hoje, né? A galera de lá da Torrente, eles cantam rap, eles vão para a Baixada, eles falam com a galera. E é isso que transforma a nossa visão. Por quê? Porque antes muita gente da Baixada, às vezes, é vendada por uma realidade que se limita à Baixada, como se a gente não pudesse alcançar algo mais. E, no caso, é o rap, para muitas pessoas, que transforma essa visão. Eu acredito que a literatura ela tem esse papel também de transformar a visão. Eu não sei se eu distorci o caminho da conversa, mas eu acho que essa minha visão sobre a questão de... É isso mesmo, tudo certo. A gente está indo no mesmo caminho. Thiago? Eu acho que quando as pessoas veem alguém falando sobre livros na internet, tem um peso muito grande sobre a opinião dela sobre determinada coisa. Eu acho que a gente não tem responsabilidade de nada na nossa vida. Nem na nossa vida a gente é responsável, imagina da vida dos outros. Então eu acho que esse negócio de atribuir responsabilidade para alguém assim é algo muito, muito forte. Obviamente existe toda a questão de bom senso e coisas do tipo na hora de se falar, e de sensibilidade na hora de se falar de uma obra, né? Porque se você fala de uma obra, seja falando bem ou mal dela, mal eu vou colocar entre aspas, esse conceito de bem, bom ou ruim eu vou colocar entre aspas, né? Porque isso é muito pessoal, mas que se for ser feito, precisa ter uma argumentação em cima, né? Porque senão a gente cai em falácias, e quando a gente cai em falácias, é muito fácil um livro ser deturpado por qualquer tipo de viés. Então eu sou uma pessoa que sou contra notas, eu não dou nota para nada.
Vocês, até tem uma postagem no meu Instagram falando disso, do meu ponto de vista sobre isso. E retirando filmes, que eu acho engraçado falar algumas coisas que a gente acha engraçado em filmes, eu não faço, por exemplo, indicação ou resenha de livro que eu não gosto. Porque eu não quero perder tempo falando de um livro que eu não gosto. Eu vou perder tempo gravando vídeo, escrevendo coisas sobre isso, então eu não faço. Tanto que já me questionaram, poxa, tudo que tu posta tu gosta? Eu falei, sim, porque tudo que eu postei eu gostei, e o que eu não gostei eu não postei. Teu reino, né, Thiago? Oi? Teu reino, teu Instagram. Exatamente, justamente por isso, porque eu não tô ali para ser um embaixador da literatura brasileira, embaixador de literatura paraense. Eu tô ali para compartilhar as minhas leituras sobre isso e até instigar as pessoas a fazerem o mesmo, né? Se sigam-me os bons, né? Livro... Já dizia Chapolin. Tipo, sim, sempre comentando. Pô, você tem uma opinião diferente da minha? Comenta aí embaixo, né? Tipo, para ter um diálogo sobre isso, né? Eu acho que a gente quer conversas que sejam produtivas, né, em determinados pontos. Né? E eu acho que na hora de se fazer de se conversar e de falar sobre isso, sobre qualquer livro, qualquer obra e afins, a gente tem que ser sincero. E sinceridade não significa ser arrogante, não é sinônimo de menosprezar uma obra ou coisa do tipo. Porque eu acho que a gente sendo sincero, a gente é sincero com a gente mesmo, com quem acompanha a gente, e principalmente com a pessoa que é dona da obra que a gente está falando. Se não existir essa sinceridade, se não existir esse apoio, vai ser só uma fachada. Só uma fachada, a gente vai só sempre estar coberto por alguma coisa. Então, é por isso que aqui na região, principalmente, em Belém, coisa do tipo, tem reuniões, tem conversas, autores, e todo mundo se ajuda, né? Todo mundo está segurando literalmente a mão de todo mundo aqui na hora de contribuir com indicações e afins. E eu acho que isso funciona dessa forma. Tem que ser uma coisa que não é colocada para ser como uma regra a se ver, sabe? Tipo, o Thiago está fazendo uma resenha ali sobre um livro. Tipo, a opinião do Thiago sobre aquele livro é a opinião dele, não vai ser a tua opinião. Se a Bela tá falando alguma coisa que eu não concordo, eu não vou lá escrotear ela por aquilo lá e tudo mais. É a visão dela sobre aquilo. E também, se eu quiser, eu não posso fazer com que uma opinião de alguém seja colocada em cima de todas as outras. Por isso o debate é sempre importante. É por isso que a literatura ela se movimenta. Porque se não tiver debate sobre ela, ela vai estagnar e vai ser esquecida. É isso. Bacana. Eu vou fazer duas perguntas, tentar meter só as duas só numa. Olha, eu tive duas oportunidades muito boas de encontrar aquele autor que eu sempre li e sempre queria conhecer. Porque, assim, você lê um autor, você gosta daquela literatura e você pensa um dia em encontrar esse autor, né? Então eu tive a felicidade de encontrar esses dois autores. Um foi o próprio Valci Monteiro, porque quando eu comecei a participar das feiras do livro, há muito tempo atrás, nas primeiras feiras, eu era simplesmente um cara que gostava de ir para as feiras só para passear, para namorar, para ficar zanzando por lá, não comprava livro, não lia muita coisa. Sorteio, meu irmão. Não, e naquela época as feiras do livro não era no hangar, né? Foi no Centur, foi não sei aonde, eu cheguei no Centur, uma vez, foi até ali ali que agora é o prédio da Polícia Federal, que era naquele terrenão, sei que eu ia muito para as feiras, mas fui muito no Centur. Mas eu sempre fui a fim de ler o Visagens e Assombrações, porque esse é um livro clássico. E eu já tinha a história desde a década de 80, 90 desse livro, e eu nunca tinha, não sabia onde encontrar esse livro. E eu me lembro que uma dessas feiras eu fui, e o Valci estava sentado na mesa e estava autografando um livro. Mas eu nem sabia que ele era o Valci, nem sabia qual era o livro. E eu cheguei bem perto, eu reconheci a capa. E eu lembro que na época o livro, se eu não me engano, custava em torno de 20, 25 reais, eu não tinha dinheiro, eu fiquei olhando aquela arrumação, pensa cego, o cara tá aqui, autor, querendo falar com ele, não tinha dinheiro para comprar. Passaram-se muitos anos, eu me tornei amigo do querido Valci, consegui ter a oportunidade de conviver muitas e muitas vezes com ele, ele me ensinou muita coisa, e por incrível que pareça, eu tenho 3 livros, e nenhum desses 3 livros ele autografou e nem dedicou os livros. E eu lembro da última vez que eu conversei com ele, que foi num evento que teve lá no Centur, e eu falei assim, eu estou escrevendo um livro de visagens, cara.
e eu vou fazer uma dedicatória. Ele falou, pô, Preto, eu quero esse livro de presente, mas eu quero com uma dedicatória tua. E eu fiquei pensando assim, pô, o cara sempre foi uma referência para mim. Infelizmente ele faleceu, não tive essa oportunidade, o livro foi lançado em 2020, ele faleceu. A outra foi a Conceição Evaristo, que é uma escritora que eu amo muito, e sempre li Conceição Evaristo. E aí, pela minha felicidade, nesse ano que ela veio na feira, ela chegou, o evento foi tão tumultuado, porque todo mundo queria ver Conceição Evaristo, mas geralmente, gente, o autor ou o escritor, quando ele tem uma boa assessoria, eu não tenho assessoria, então eu faço eu mesmo a minha assessoria. Quando eu vou para um evento, que eu sou convidado, já fui para vários, eu chego cedo no evento e fico zanzando por lá. E o que foi que ela fez? A Conceição Evaristo, a palestra dela era às 7 horas da noite, ela estava na Feira do Livro às 14 horas. Ela chegou lá às 14 horas, ela ficou zanzando lá. E eu estou saindo ali perto da escada, eu dou de cara com a Conceição Evaristo. Aí eu vou passar. Eu comecei a conversar com ela me tratou super bem, eu estava com o livro na minha mochila, que é o lado da poesia. Ela conversou comigo uns 20 minutos, eu dei o livro para ela, fiz a dedicatória, bati foto, falei sobre várias minhas idas lá em São Paulo, super, assim, uma conversa de quase 25 minutos. Ela só parou porque a assessora dela veio se puxando ela. Então, eu, enquanto autor, enquanto escritor, eu tenho os meus autores preferidos e eu gosto desse contato. Então, eu queria que vocês falassem também dessa importância de vocês terem esse autor preferido de vocês, que vocês gostam, que vocês acompanham, e se vocês já tiveram essa oportunidade, assim, de se aproximar deles, e como é que foi esse contato, assim, quem é esse, como é que é essa coisa de vocês serem produtores, né? Vocês colocam conteúdo, mas como foi que aconteceu com vocês essa primeira vez? Vocês se encontrarem com uma pessoa que vocês gostam, que vocês já leram e que é referência para vocês? Eu comecei primeiro naquela, eu deixo vocês falarem dessa vez. Pode ser o Thiago, vai, Thiago. Eu queria muito conhecer um dos meus autores favoritos, infelizmente eles estão todos mortos, a maioria. Então, eu ia achar muito legal se eu encontrasse algum deles. No outro plano, tu vai encontrar com eles, com certeza. Uma outra conversa. Te entendo, mas Thiago. eu gosto de muita gente que escreve. Então é meio até complicado falar, determinar um só, coisa do tipo. Mas eu trabalhei por algum tempo numa livraria aqui em Belém. Eu não gosto muito de citar o nome dela, devido a algumas divergências. Mas nessa livraria eu agradeço porque um fato de que ela me proporcionou ter acesso a conversar com muitos dos autores daqui. Então, o Andrei Simões eu conheci lá, né? O Fábio Lemarque Andrade eu conheci lá, o Valci eu conheci lá. O Valci era incrível, quando começava a feira literária que tinha lá, eu já trazia o banquinho dele, colocava do lado da mesa lá, ele sentava lá com uma pilha de livros do lado do Risais e Assombrações, que era para ele autografar para a galera. Então esse contato foi muito legal. Então tive contato com muita gente ali e ver essa produção acontecendo na tua frente muda muitas concepções que tu tinha. Eu tinha acabado eu estava em transição do curso de Engenharia Civil para o curso de Letras. Então isso foi uma porrada muito grande que eu tive na hora de conhecer, de saber sobre a obra que está sendo feita hoje aqui, né? O Cecim, que infelizmente faleceu, né, recentemente, né? Ele era uma pessoa que chegava lá, a gente conversava muito, 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 e era um cara que eu queria que muitas mais pessoas soubessem dele, sabe? Era um autor fantástico mesmo, e quando ele faleceu recentemente, eu fiquei muito triste, porque quando ele chegava, ele me via e sempre falava, ei, garoto! Era muito curioso isso. Ver como é que... Quando eu conheci os livros dele, do Cecim, e quando ele me falou, a primeira vez que ele falou o nome dele, eu fiquei tipo, caramba, mano, é o cara que eu tava arrumando os livros ontem ali na estante, sabe? Então é uma parada muito, muito interessante isso. E teve uma situação que eu acho que é a situação que eu sempre conto, que o dia que eu tava Aí joga na minha cara que conheceu o Walter Hugo. Acho que foi em 2018 ou 2019. Não lembro qual foi a feira do livro que ele veio. Mas eu tava lá trabalhando e entrou um rapaz, um senhor,
uma mochila e um boné, que eu fiquei olhando para ele, que é perceptível que ele não era daqui. Estou indignada com esta... Era Presta na época da atenção. Feira do Livro, eu falei, provavelmente esse cara aí é de fora, aí deve ter vindo para a Feira do Livro, vou já lá em cima dele, lá vender uns livros, mandar ele levar um monte de paraense que vai ser bom. E quando eu cheguei lá perto dele, perguntei, boa tarde, senhor, o senhor precisa de ajuda e tal, eu saquei o sotaque dele, que não era não, era português, né? Não era brasileiro. Eu fiquei, eita, tem alguma coisa estranha aqui. Aí eu olhei pra cara dele e falei, esse bicho é o Walter Hugo Mãe. Mas eu não reconheci, assim, de fato. Aí eu fui lá no computador que ficava do lado, lá digitei Google Imagens, Walter Hugo Mãe. Uma Aí eu googlada. cliquei. Aí ele tava do lado, assim, aí eu olhava pro computador e eu olhava pra ele. Mas eu só tive a confirmação quando ele tirou o boné e coçou a careca. Eu vi, caramba, bicho, é o Walter Hugo Mãe, eu não acredito nisso. Então, o Walter Hugo Mãe é um autor português, né? É um autor muito famoso lá, muito famoso aqui no Brasil. Tem livros muito, muito bons, muito interessantes, recomendo muito. Então foi um choque na hora que eu conheci ele ali. Fui lá falar para tirar uma foto com ele, liguei para a dona da livraria, olha, o Walter Hugo Mãe tá aqui, melhor a senhora vir logo para cá direto. Ela apareceu na porta voada lá para falar com ele. Então, essas situações vão acontecendo, da gente ter a oportunidade de conhecer um autor que a gente consome, tal, eu acho que enriquece muito. Humaniza também, né? Às vezes a gente está com a imagem de alguém que escreve muito alto e que nisso existe também, para mim, a importância de passar a obra, né? Não importa qual é o leitor. Tipo, toda pessoa, todo dia, literalmente, lá na livraria, tinha alguém que ia levar um livro para cadastrar lá. Tipo, oi, tô começando minha carreira agora e tal. Vim cadastrar o meu livro para vender aqui. Porra, era muito massa ver aquilo lá, pegar o livro da pessoa, colocar lá na frente. Olha, esse aqui é fulano, tá começando agora o livro dele de fantasia, feito aqui em Belém e tal. Então, tipo, isso é legal. Você ter esses eventos que tinham aqui em Belém, de ter a oportunidade de conversar, de ver o autor lá falando sobre a obra na frente lá, e você ir lá indagar ele sobre as convicções que ele coloca na obra dele, sobre o estilo de escrita dele, e tu conseguir ter acesso a esse livro de volta, e você ver que é um universo muito grande que vão acontecendo, pô, é fantástico. Eu acho que é inestimável essa troca que existe, com a possibilidade de você estar frente a frente com um autor, não importando se ele é famoso ou não. Você estar de frente a frente com uma pessoa que escreve, eu acho que é uma experiência única. Sim. Bacana. Bom, eu vou pegar o embalo do Thiago. Fala sobre a questão de... Eu também não tenho, assim, alguém que seja favorito. Eu me lembro que numa live com a Bela, eu falei de alguns autores e desde lá para cá desconstruí algumas coisas. Permaneço amando o C.S. Lewis, né? E também leio uma boa autoajuda do Max Lucado. Mas falando daqui, 2 momentos que eu posso falar que eu vivi, o meu trabalho a minha monografia, né? O meu TCC no IFPA foi sobre um livro ilustrado, que é do Daniel da Rocha Leite, e ilustração do Maciste Costa. E eu vi outras obras que também eram, né, do Maciste Costa. Aí, numa feira do livro da vida, né, eu vi ele, eu soube que ele ia estar lá, né, e tudo. E eu até comentei, né, porque no meu trabalho eu queria falar um pouco do Daniel e tudo, mas eu só tinha visto o livro dele. Eu mandei uma mensagem pelo Facebook e ele foi extremamente solícito, ficou super empolgado e falou, olha, eu estou em Portugal agora, mas olha, o que tu quer saber? Aí eu dei uma pesquisada, aí perguntei, ele falou, quando eu for aí, bora tomar um café. E aí teve um outro momento que eu, né, justamente na Feira do Livro, eu comentei para ele, falei, olha, foi eu e a minha amiga Carla Patrícia, a gente fez um trabalho sobre a tua obra, e ele ficou super empolgado, super feliz, ele, nossa, eu fico honrado e tudo, eu até comprei outros livros dele nesse dia, e ele foi extremamente gentil, né, não teve nenhuma pavulagem, nem nada, sabe, e eu achei tão lindo esse contato que eu tive de ver como ele ficou feliz, sabe, porque eu nunca tinha tido esse contato, assim, com um escritor, eu estava, né, no processo de construção do meu TCC e desconstruindo muitas coisas, e aí depois de um tempo eu comecei a ir mais para os eventos, aí eu tive mais contato com escritores,
Mas esse foi um momento que eu achei tão, tão bonito, assim, esse jeito dele lidar. E o outro momento foi com o Maciste Costa, que ele é ilustrador, e eu não sabia quem era Maciste Costa, né? Eu lia o nome, pesquisei até, mas acho que igual o Thiago, na minha cabeça não tava entrando a imagem, não ficou. E num evento no Centur, que eu olhei, eu sempre vou olhando logo os desenhos, que eu sou apaixonada, né? E aí, quando eu olhei, eu falei assim, eu conheço esse desenho. Aí eu olhei assim pra ele, eu falei, o senhor não assiste Costa? Ele, sou eu. Eu falei, mentira! Eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha esse contato assim, de caramba, o teu trabalho é muito lindo mesmo. E foi lindo, pra mim foi lindo, porque o trabalho da galera daqui é impressionante. E como eu falei pra Bela, eu sou apaixonada pelos quadrinhos, a galera daqui é sensacional, eles são... Eu sempre falo, o mundo tem que conhecer vocês, a galera daqui, os escritores, o mundo tem que conhecer as obras paraenses, né? Numa conversa com o Rosinaldo, que é da Turma da Açaí, ele até falou que numa conversa com o Maurício de Souza, ele falou, vocês têm tanta coisa aqui para oferecer, e isso é uma verdade absoluta. E é isso, a minha experiência, né, é essa. Bom, eu acho que, assim como o Thiago, infelizmente, alguns dos meus autores que me inspiram, né, que eu falo assim, que embora eles já estejam no outro plano, mas continuam me inspirando, já só na outra vida, na próxima reencarnação, quem sabe, eu posso ter esse contato. Mas, assim, para quem me pergunta de cara, a autora favorita, Eneida. Gente, é de longe, né? Eu amo Eneida de Moraes, porque eu me identifico com a escrita dela, mas essa questão desse contato, dessa empolgação... gente, se eu contar para vocês que, para mim, toda vez que algum autor paraense fala assim, eu quero ir lá no Queer, quero participar contigo, quero bater um papo, quero apresentar um livro, é como se fosse a primeira live que eu estivesse apresentando, né? E assim foi, é muito engraçado, porque assim foi com o Andrei. O Andrei eu conheci, eu falo assim, é muito engraçado, né? As voltas da vida, que a vida da gente é assim, rapidinho, sendo bem breve. Apresentei, fui a professora pelo município via contrato em 2017, e eu estava falando sobre crônica paraense, e eu falei assim, não, eu vou colocar, porque não estava nem no nosso currículo, eu vou colocar literaturas variadas, eu vou apresentar. Foi aí o protótipo do Queer, na minha experiência como professora de literatura. Falei, vou introduzir mais literatura paraense e não vou me limitar à crônica. Eu vou escolher cada gênero. E no terror eu falei assim, vou falar desse tal de Wikipédia, Andrei Simões. Vou falar sobre ele. Esse tal foi assim, bacana, né? Esse tal de... Vê se esses caras aqui. Isso foi um toró aleatório, isso daí. Isso daí, pô. Muito. Eu falo que os algoritmos do Google devem pirar comigo. Mas, enfim. Aí apareceu um Andrei Simões, que é curioso. Ele é biólogo, mas escreve terror. E fui lá. Aí eu lembro que para apresentar adolescente, gente, a gente não vai nunca apresentar um livro desses, porque eu falo que acabou-se a geração dos calhamaços, né? Eles, é uma revista em quadrinho, é o máximo que eles vão ler. Não estou generalizando, mas eu tiro pela maioria dos meus sobrinhos que é essa experiência literária que eles têm, né? Mas enfim. Aí o que acontece? Eu imprimi um trecho de uma das obras do Andrei, né? Que é só isso que estava disponível, eu não ia piratear um livro de uma pessoa como ele. Falei, não, tá tudo certo, eu vou tirar um trecho e vou ler, fazer uma leitura coletiva com os alunos. E no final da minha aula, que sempre era uma das últimas, professora de literatura com pouca carga horária, li. E os alunos falam assim, a gente é mais daquele autor. Falando do homem, gente. Né? Entrou na hora aí, ó. Invocou o Andrei na hora. Chegou falando na hora, Andrei. Mas enfim. Aí eu falei, os alunos falam assim, então, professora, a gente quer ouvir mais daquele autor que escreve terror. Hoje em dia eu falo assim, que legal se os meus alunos lessem o conto que o André escreveu no Belém das Sombras. Esses eles iam pirar, né? Ficou um trecho de uma obra, eles já gostaram demais e isso instigou. Eu falei, poxa,
tá. E a volta que a vida deu pra gente foi que numa dessas lives eu convidei o Andrei, super solícito, falou assim, não, eu também, eu quero, eu topo. E na live com o Andrei, gente, vocês podem voltar, eu falo que é uma vergonha alheia. O nervosismo que me deu, né? Porque uma pessoa estava falando dele em sala de aula e anos depois, numa situação como essa, ansiosa como a pessoa é, aí vai ali. Então eu falo assim, que dá aquele nervosismo. E quando eu recebi os livros do André em casa, com a dedicatória e com o convite que ele me fez esse ano, né, para mim e para o Thiago, de estar divulgando as obras dele que vão sair em e-book, gente, que isso, que honra, né? Então a gente se sente muito feliz de estar dividindo com um dos nossos autores que se tornaram inspiração para estar aqui nesse espaço, nessa telinha e durante uma hora de tempo conversando com ele. Ainda não tive o prazer de entrar em contato pessoalmente com alguns escritores, né? Mas, por exemplo, diferentemente do Preto, eu consegui o autógrafo do Valci. Isso eu te deixo na vontade, tá? Eu tenho o autógrafo do Valci um tempo que ele foi na faculdade e eu pedi a oportunidade, não perdi a oportunidade, ó, seu Valci, autografia aqui para mim, né? Mas, assim, são pessoas, aquilo que eu falei, uma pandemia me impediu de os conhecer pessoalmente. Eu acredito que se nós tivéssemos a Feira do Livro pelo seu Cláudio Cardoso, naquele estante do autor paraense, era onde eu batia primeiro, né? Além daquelas promoções de R$10, promoções disso, mas era onde eu batia primeiro e onde eu conheci muita gente bacana, interessante por lá. Mas até então, como professora de literatura, a gente vai vendo, vai pechinchando aqui, mas pessoas, gente como a gente muitas vezes a gente acha que o autor é tão intocável que eu vou ali conversar com ele, será que ele vai me responder? Vai, gente, eu sempre falo isso para muita gente, eu queria contato de determinada pessoa. Vai, gente, mete a cara que as pessoas respondem. Demoram, mas respondem sim, né? Então, acho que o gás desse nervosismo, eu tenho toda live que alguém diz. Recentemente eu entrevistei fugiu o nome agora. Meu Deus, Felipe Cruz. Fugiu mesmo. Perdão, Fábio. Felipe, eu descobri na live, né? Para dizer uma verdade, dos 2 dias antes, que ele é filho de Garapé-Miri também. Gente, o menino é conhecido Brasil afora pela literatura dele. E é filho de Garapé-Miri também. E olha, que honra minha ver que está saindo frutos daqui dessa minha cidade, né? Mas é isso. É uma emoção nova a cada live, a cada livro que chega, livros que ainda estão na sacola aqui, que eu quero ler, mas estou esperando folga, e assim vão ser lidos. Mas eu agradeço muito essa contrapartida, né? Espero que essa pandemia termine, que a gente possa ter mais contato com os nossos autores. O Andrei provavelmente vai te convidar para te tomar um café, aquele café puro, né, Andrei? Que tem lá na casa do Camilo. É um café maravilhoso que ele oferece pela parte da tarde lá na casa dele. E o Maciste, viu, Jéssica? Também, quando tiver oportunidade, tu vai ver ele de camisa preta, cabelo grande, porque ele canta, ele é escritor. O Maciste, eu digo dizer que é um mago, né? Ele é um mago das ilustrações. Eu tenho 3 livros que Todo lugar ele tá, cara. Ele é impressionante. Todo mundo quer fazer ilustração com ele. Ele é muito bom. E também, como tu falou, né? Um cara super humilde, gente boa. Todo o próprio, eu acho que essa simplicidade nossa, enquanto autor, ela estão aí? Sim, Voltou agora. Deu uma parada. Uma pequena travada aí. Uhum. Gente, só me diz uma coisa. O Instagram tá indo direto? Antigamente era até 1 hora. Tá indo direto? Ah, tá. Tá dando 1 hora de conversa aqui. Então, assim, eu queria passar agora por uma parte, né, da literatura mais ligada à questão social, né? A questão que a gente vive hoje. A gente está num país que, de cabeça para baixo, por um regime muito escroto que tem aí, que todo mundo sabe, né? Nós
Nós chegamos num patamar hoje assim, muito escroto. E a literatura, vocês sabem muito bem disso, ela tem uma importância muito grande, muito, mas muito grande, dentro desse contexto. Mas eu conferindo aqui alguns livros que eu comprei há 10 anos atrás, para cá, a gente tinha bastante coisas aqui no Brasil, que se falava muito de uma literatura mais crítica, mais que a gente pensava mais. Então, que deixava a gente fazer essa conjuntura política, social, mas de uns 5 anos para cá, choveu muito mais coisas. Muito mais autores falando de temas com contexto atualizado, muitos autores aqui de Belém, muitos autores do Brasil falando sobre vários assuntos. A gente não se via isso, na verdade se tinha, mas não era como está hoje, né? Principalmente não era divulgado, por exemplo, a literatura LGBTQIA+, né? Não se via muita coisa sobre literatura negra e literatura antirracista. Olha, eu estou falando de literatura antirracista, né? Então, tu não se via muito falar de literatura divergente, não se via muito falar, se tinha, mas não era como está hoje a literatura periférica, literatura feminista. Então, eu estou criando, estou falando de várias literaturas, né? Então, eu queria que vocês me falassem o que vocês acham desse contexto social e político hoje e o que a literatura tem a ver com esse contexto, né? O que as pessoas estão escrevendo, o que chega na mão de vocês sobre esse contexto, né? Será que hoje vocês, enquanto produtores de conteúdo literário, existe uma responsabilidade de falar mais sobre essa literatura social, cultural e política para as pessoas que veem vocês? Ou eu estou dando um exemplo, eu sou viciado em canal no YouTube. Eu vejo muita coisa no YouTube. Muita coisa ruim, muita coisa boa também. Mas às vezes, eu fico passado com alguns YouTubes, por exemplo, alguns que são totalmente de direita, e deixo nas suas entrelinhas lá, eu estou falando de canais literários, tá, gente? Eu gosto de ver também muitos canais literários no YouTube. Vejo muitas pessoas neutras que só querem falar de literatura, não conseguem fazer um contexto, e eu estou falando isso porque um amigo meu já tinha mandado para o YouTube um livro dele que fala diretamente contra esse governo que está aí, né, o Fora Bolsonaro, e o cara não quis falar no canal dele porque ele é neutro, ele diz que o canal, a literatura não tem nada a ver, e tal, aquela história da literatura clássica, aquela bobagem. Então, vocês entenderam a pergunta, né? O que vocês acham hoje, desse momento? O que a literatura tem para contribuir para esse nosso momento político que a gente vive no Brasil, né? O que chegam para vocês dessa literatura, né? Eu estava vendo a live do Thiago com o querido do querido Breno, né, falando do livro dele, né, importantíssima a literatura do Breno, importantíssima a literatura GLBTQIA+. Né, as pessoas me mandam algumas coisas também para me ler, eu acho isso importantíssimo. Então, eu queria que você me falasse, né, qual é a importância da literatura hoje, nesse contexto, nesse cenário político que a gente vive aí. Fora Bolsonaro, claro, sempre. Fique à vontade, gente. Vai lá, Bela, contigo agora. Eu falo que na década de 80, eu falava isso até aqui em casa com meus sobrinhos. Falei, gente, na década de 80, logo depois, né, da democratização, eram as músicas, as bandas que estouraram, dizendo, se manifestando, aí nasceu muita banda com letra que a gente vê Que País é Esse, do Legião, vê muita banda assim, indo contra esse sistema que estava até então imposto, estava recentemente sendo moldado no nosso país, e agora é a vez da literatura, né? A vez da literatura dar a sua cara a tapa. Claro, assim como tem muitos escritores que são aqueles acomodados diante de tudo aquilo, a gente vê que há necessidade de falar sobre isso. E tem tentado se calar esses escritores. E eu vejo muito isso. Tem muito aí a importância desses autores e escritores, né? Esses escritores, muitas das vezes, irem contra essa maré. Dizendo assim, ei, não tá bonitinho esse cenário, não. Sai do conformismo, sai da tua comodidade e olha a tua volta. O tipo de terror, quando eu vi a live do Thiago com o Andrei, eu vi muito isso. O Andrei, nas obras, não é o terror pelo terror, não é o terror para assustar, é o terror para provocar.
É o terror social, que muitas das vezes está no nosso dia a dia, a gente não observa. E está ali uma crítica, né, sendo semeada num livro que muitas das vezes, num gênero, que muitas das vezes a gente deixa passar despercebido. Pelo fato de se tomar pelos sustos, de não querer, eu falo que é isso, não querer entender essas entrelinhas que muitas das vezes estão ali sendo subentendidas. A dor de uma pessoa portadora, né, de um vírus como o HIV, como o Felipe, ele vai dizer sobre a dor dele, mas de maneira ele vai alertar também e dizer, né, a partir do título, ele vai dizer, olha, você não fez nada errado, eu não fiz nada errado, qualquer um pode errar, né? Então, essa nova literatura, essa literatura que tem nascido aí, eu acho que é uma maneira da gente, quando a gente consome, e nós que simpatizamos com essa literatura, é a gente concordar, a gente pegar essas ideias que ali estão sendo apresentadas e dizer assim, olha, realmente, eu concordo com o autor, por isso que eu estou comprando o livro dele. Porque tu não vai comprar um livro, a capa é bonitinha, vou deixar para minha estante, né? Não, o livro não é para estante, é para te adquirir, te ter esse retorno como conhecimento. Tu não vai gastar dinheiro à toa, só para embelezar uma estante, não. Né? Muitos dos livros vão ali ser lidos. Então é isso. É um estilo mais provocativo de que tempos atrás a música cumpre esse papel. E hoje a gente vê que, infelizmente, grande parte dessas músicas ela não tem cumprido esse papel essas músicas de protesto não têm nascido mais. E a literatura tem cumprido esse papel. Ela tem dado voz a nós, que muitas das vezes são esses escritores que vão ali em frente divulgar suas ideias. E como nós aqui somos de book Instagram, a gente vai dar essa voz a eles, né? Como eu falei, evitando atribuir notas e conceitos, mas sim como forma de apresentar aquele autor que muitas das vezes está ali abandonado numa estante. O Thiago, como tem experiência como livreiro, muitas das vezes passa despercebido por muita gente porque ele quer comprar o livro da moda, mas muitas das vezes o livro da moda não condiz e não tem um caráter crítico-social que esses livros têm, né? Então eu acho assim que é a vez da literatura partir para isso, partir para se posicionar politicamente. É isso que muitos desses autores têm feito. Beleza. Jéssica? Bom, quando o Preto Michel estava falando, eu pensei justamente na questão da música, né? Desse posicionamento, desse grito em relação à insatisfação social mesmo. E tem até um quadrinho que é um compilado de artistas, né? No Mágico Si, e é o Afrontoso, né? Se não me engano, é isso que o arroba dele. É o Alan. E o Alan. Ele tem uma postagem que ele coloca justamente da violência na periferia, né? Sobre o povo negro, sobre a pessoa de periferia, né? Como a pessoa da Baixada como alvo, né? E eu acho aquele trabalho um grito imenso de insatisfação com o que a gente passa, né? E o olhar do escritor é sobre o ambiente que ele vive. Claro que nós temos a fantasia, né? A gente tem as possibilidades do imaginário, mas a gente tem a questão social que a gente pode aplicar na nossa obra, se a gente for escrever uma obra. E a literatura, né? A leitura, ela nos permite isso. Né? Eu me lembro até que quando o Gidalti Júnior ele fez aquela obra Castanha do Pará, que ganhou até o prêmio Jabuti, ele fala sobre a história de um menino marginalizado, que ele mora, né, lá na parte do Ver-o-Peso, enfim, e ele sofre uma violência. E quando teve uma exposição, foi censurada, porque não aceitaram o modo como abordaram a questão da segurança pública, não gostaram do jeito que abordaram a segurança pública do Estado, enfim. Mas por que está sendo censurado? Né? Por que não falar sobre algo que é uma realidade, algo que incomoda?
né? Então, eu penso dessa forma também que a literatura ela vai trazer esse grito de necessidade do povo, esse grito de necessidade de liberdade. E de uma forma ou de outra, o escritor ele vai conseguir, nem que seja, né? Eu me lembro que tem algumas músicas que eles davam um lado sutil, de uma forma que às vezes o pessoal que estava lá avaliando não entendia, mas tinha uma crítica ao fundo. E de qualquer jeito, as artes em si vão conseguir, né? Vão dar um jeito de fazer esse grito de insatisfação do que está acontecendo. Eu acho a literatura algo muito necessário para a gente conseguir fazer isso. Sei nem o que falar depois. Eu acho que eu gostaria de começar falando que fiquei pensando sobre algo que o Preto Michel falou. Tudo que a gente fala, do que a gente expõe como ideia para frente, como falas até inocentes, estão imbuídos de certa vontade por trás, né? Tudo que a gente fala por algo, né? O nosso falar é ideológico. Isso, se eu pegar até de uma maneira dialógica, linguística, assim funciona o nosso discurso. Então, a história de que a literatura ela não tem ideologia é um dos maiores papos furados que existe na história das conversas literárias. Tu sempre vai ouvir alguém que defende literatura clássica e cânone literário falando que literatura não deve ser ideológica. Aí você vai ver a lista de autores que fazem parte do clássico e tu pega... Tem, por exemplo, Tolstói, mano. Tolstói, que era um dos maiores revoltados lá na época. E tu fala, como é que esse maluco não tem ideologia na literatura dele? Esse pessoal que faz essas teorias aí é meio pirado da cabeça. Então, isso é basicamente exercício mental que essas pessoas fazem, uma ginástica para tentar explicar o inexplicável, para poder segregar obras. Então, eu acho que, nesse ponto, a gente está vivendo uma época, que me desculpe a palavra, mas a gente está vivendo uma época de merda. A gente está numa situação horrível na nossa sociedade atualmente. Esse governo fascista, miserável que está aí, está acabando com a gente está morrendo por causa disso. E a literatura, de certa forma, assim como várias outras vertentes da arte, elas funcionam muito como uma maneira até de resistência e de, como o André até comentou aqui, uma literatura de guerrilha. Porque, mesmo sendo explícito o que a gente está fazendo na obra, parece que não é o suficiente. Recentemente, a gente teve notícias aí de um rapaz que foi acusado de ter roubado a própria bicicleta. Né? Um rapaz negro acusado de ter roubado a própria bicicleta. E se a gente fazer um traço histórico, o Lima Barreto questionava essas coisas lá no início do século XX. Ainda acontece até hoje. Sabe? Então, é um andar, um caminhar de se criticar, de se colocar, de colocar a sua opinião, de escancarar as portas mesmo, com um pisão mesmo na porta, escancarar isso que está acontecendo, para ver se, de certa forma, abre o olho de quem está precisando abrir o olho. Né? Então, a literatura ela tem que ter uma forte mensagem, assim, de certa forma. Porque eu faço parte da equipe editorial de uma revista literária que é o Escambonáutica. A proposta da nossa revista é uma literatura fantástica pós-colonial. Atualmente a gente vive uma conversa na literatura que gira muito em torno dessa vertente, desse tipo de histórias. Então, a Jéssica caiu. Onde é quebrar grilhões do Ocidente, né? Quebrar essa cultura do Ocidente que está intrínseca na nossa sociedade, quebrar essas maneiras que o imperialismo cultural coloca na nossa obra, para mostrar que existem as obras daqui, que são faladas sobre o aqui e agora, que questionam o aqui e agora e que merecem ser colocadas para frente. A literatura funciona como registro, né? As pessoas no futuro vão ver o que está sendo feito hoje. Não vai morrer só numa conversa ou coisa do tipo. Essa pessoa não vai ser silenciada se a obra Senão vai dela tiver perpetuar ali o que sempre se fez, né, Thiago? Exatamente. Sempre vai ter alguém que vai querer tapar esse buraco aí. Ano passado, se eu não me engano, teve um grande concurso nacional da editora Darkside.
é uma editora que publica livros de suspense e terror aqui no Brasil. E é surreal pensar que os ganhadores que estiveram lá, um dos ganhadores do romance para ser publicado é um rapaz negro. E o que teve de postagem de autor branco do Sudeste, do Sul, reclamando que aquela literatura era barata, coisa do tipo, não tá assim na história, sabe? É complicado ver essas coisas, porque a gente vê isso, a gente pensa que a gente está numa ficção. Isso parece história de ficção. Mas a gente vive numa época de tão absurdismo que para combater o absurdismo a gente tem que escancarar mesmo com a forma que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, com as armas que a gente tem. Então a literatura também ela tem esse viés social, para inverter todas as concepções que a pessoa tem ao ler e também mostrar que aqui tem como fazer, como ajudar a tirar pessoas do poder, ajudar a conscientizar as pessoas que estão lendo. Então eu acho que a função literária está muito voltada nisso, nesse ponto. Não existe esse papo furado de que literatura não é ideológica, literatura Imagine só ler algo que não é ideológico. O que vai ser isso? Uma receita de bolo. Eu acho que até receita de bolo tem ideologia em si. Então, é complicado, sabe? Essas coisas que vão acontecendo. Então, eu acho que se você quer ajudar, né, nisso, procure as pessoas que fazem esse tipo de movimento. Pô, o Preto Michel aqui faz um movimento extraordinário nessa literatura periférica dele, uma literatura de resistência. Isso é fantástico. E faça também. Não tem por que alguém está escrevendo que você não possa escrever também, que você não possa colocar aí na internet e escrever seus escritos. Eu acho que quanto mais pessoas fizerem isso, melhor. Mais o nosso futuro, os nossos filhos e netos vão ter consciência e tentar evitar as merdas que estão acontecendo hoje com a gente. Bacana. Obrigado aí pelo respeito e consideração. Deixa eu só falar uma coisa, falou sobre essa questão, vocês falaram sobre essa questão dessa leitura, essa questão social, e aí me remete, dá uma olhada aí que eu estou um pouco cego quando a Jéssica entrar, para a gente chamar, mas ela ainda não entrou ainda, não, vou mandar um convite para ela. Sobre essa questão dessa literatura, né, libertária, né, eu chamo de literatura libertária, né, esses textos narrativos que nos libertam, fazem a gente pensar e questionar. Eu conheço o pessoal do Racionais MCs, porque fiz parte do movimento hip hop há 25 anos atrás. Já abri o show dos caras, já produzi os caras, já fez onda com os caras aqui. E não agora, mas antes eu trocava muita ideia com eles, quando eu participava do movimento hip hop. E o Racionais MCs, ele lançou um CD em 1997, chamado Sobrevivendo no Inferno, que é um clássico do rap nacional, é um clássico da música periférica, é um clássico da música negra. Mas antes do Sobrevivendo no Inferno, já tinham lançado 2 discos que falam diretamente sobre essa questão do racismo na periferia, da questão da violência policial em São Paulo. Então, os Racionais, eles são pioneiros em fazer narrativas antirracistas no país. Principalmente naquela época, década de 80 em São Paulo, que o extermínio era muito maior, porque se dava diretamente com os negros na periferia de São Paulo. E o Racionais acabou trazendo essas narrativas através de música, e ele lançou em 1997 um CD que é um clássico, se vocês puderem, escutem. E aí, o que acontece? Passaram-se quase 20 anos, ou 25 anos depois, a Companhia das Letras vai lá e lança o livro Sobrevivendo do Inferno. Procurem lá para você ver. Sobre a Companhia das Letras, você sabe quem é a Companhia das Letras, não posso falar, né? Nem dispensa as apresentações. E aí o livro estoura, mano. Vende igual a água, Racionais começa a ganhar muita grana e muita gente, principalmente da classe média, né? Porque existe um público seleto também que compra livro da Companhia das Letras, compra e começa a se debruçar em cima das narrativas do Racionais. E aí, o que é fantástico do livro, eu não vou entrar em si na Companhia das Letras. Olha, a Jéssica voltou. Deixa eu chamar ela. Uhum. O que é fantástico na história do livro é porque você pega... Jéssica... Você pega o livro, em vez de você escutar, você lê. É muito massa isso, a ideia do livro. Oi? Totalmente roubando a internet da Sônia, né? A internet ainda está meio devagar. Bora deixar ela. Voltou, Jéssica? Está ouvindo a gente?
Tá ok, Jéssica? Tô aqui dependente da internet da sogra, mas agora bora ver, né? Certo. Então, gente, se vocês pegarem o livro, ele é fantástico, porque você está lendo coisas que foi já cantada há 25 anos atrás, né? Então, o que acontece? O que a Companhia das Letras Pega faz agora? Eu vou dar outro exemplo de um parceiro que eu conheço há muito tempo, sei da narrativa dele há muito tempo, que é o Giovanni, do Rio, que é o Sol na Cabeça. O livro dele é fantástico, mas o Sol da Cabeça, que foi narrado pelo próprio Giovanni, já tinha sido narrado durante muitos anos, principalmente pelos rappers, né? Que é uma convivência no morro, o jeito de se falar, as narrativas, isso é muito massa. Então, o que acontece? Então, hoje, por exemplo, quando a Isabela falou sobre a questão do modismo, isso me preocupa muito, porque parece que agora se criaram novas coisas que já tinham sido feito muito tempo lá atrás. Por conta Mulheres já do escreviam, mas agora muito. Pois é, esse modismo que se dá também, aí eu quero entrar na questão do corredor editorial, desse mercado editorial que lança pessoas assim, astros, por exemplo, como os atores globais, que vendem milhões e milhões de livros, que tem um corredor literário e um mercado editorial muito forte. Então, vocês acham que esse tipo de autor com um corredor forte de divulgação, eles acabam influenciando, em geral, no público literário do Brasil, aqui de Belém? Vocês acham, você tem um olhar preocupante sobre essa literatura de modismo, desses novos pensadores? Eu estou falando novos pensadores porque eu, como o Thiago falou, eu já sofri muito preconceito por ser escritor de literatura periférica. As pessoas falavam na minha cara que a minha literatura não prestava. E o meu jeito de responder era sempre isso. Eu achava grato. Falei, não presta para ti porque tu vive em outro contexto. No meu contexto, eu acredito que não só presta como salva vidas. Inclusive agora, esses dias agora, eu vou já voltar à pergunta. Esses dias agora, uma pessoa, muitos anos atrás, também que fazia crítica ferrenha à literatura de literatura periférica, o rap movimento, chegou comigo falando sobre o meu projeto de distribuição. Era um cara que era sexta, uma vez que queria ajudar, e eu achei muito massa. Porque eu falei assim, tá vendo só? No passado não prestava, agora tá salvando vidas? Estou falando salvando vida no sentido, tá deixando pessoas não passar fome? Então, tipo assim, é porque a gente vive o pé no chão. Então, essa é a importância de você perceber que a literatura é viva. Mas vocês têm algum tipo de preocupação dessa literatura modista hoje, tá, como o Thiago falou, trazendo novos pensamentos, fazendo com que o público, em vez de se conscientizar, fique mais alienado ou alienada? Vocês conseguiram entender a pergunta, gente? sim. Eu não sei se a Jéssica quer falar, Thiago quer falar. Pode começar aí, Jéssica. Você que voltou agora de novo para filmar. Pois eu peguei meio que o bonde andando. Eu vou só situalizar, Jéssica. Nós estávamos falando sobre essa literatura de modismo, né? O que se põe hoje aí. Aí eu citei o exemplo do Racionais, que lançou um CD em 97 chamado Sobrevivendo no Inferno, que muita gente que é da periferia escutou, mas agora o Sobrevivendo no Inferno é muito mais famoso, muito mais visto por uma sociedade, principalmente da classe média, porque a Companhia das Letras lançou o livro Sobrevivendo no Inferno. Na verdade, é o CD em livro. E aí a Isabela citou em alguma hora aí sobre literatura modista, né? O modismo hoje de se lançar, porque as pessoas acham que ninguém lança livro no Brasil, mas se lança. E eu falei muito dessa questão das grandes editoras, do corredor literário, dos corredores editoriais, as grandes editoras. E hoje a minha preocupação é essa, né? Esse povo que está sendo lançado por essas grandes editoras, eles têm essa possibilidade de trazer novos pensamentos, até mesmo, viu, Thiago? Pensamento fascista, conservador hoje, através da literatura, vocês vê por aí. Vocês têm contato com várias obras, principalmente essas obras lançadas agora nesses 3 anos para cá? Posso falar? Apesar que o Thiago ia falar. Pode ficar à vontade, gente. Fique à vontade. Então, enquanto a gente vai fazer o seguinte, Thiago, a gente vai falar e a Jéssica pega o carro andando a partir da nossa fala. Bem. Então, Tá bem. fica melhor para ela. Mas assim,
Isso me lembrou um bate-papo que eu tive no Coira com a Paloma Franca Amorim, uma escritora aqui da região, que está morando para São Paulo. E eu falava com ela sobre essa ascensão, né? Essa ascensão da literatura, esse boom da literatura feminina. Porque muita gente fala assim, a mulher está escrevendo esses tempos para cá. Gente, mulher escreve desde sempre. Mulher tem escrito há muito tempo. Há séculos. Sim, e agora quer dizer que... mas agora tem que se falar. Exatamente, agora tem que se falar. Mas mulher sempre escreveu. Isso acontece com os nossos autores daqui do estado. O Pará começou a ser visto depois da novela. Gente, o Pará já era visto, mas só pelos olhos de quem explora a terra daqui. Mas como essa questão cultural, infelizmente, a gente sempre foi mais invisibilizado e mais tinha o olho do agronegócio para cima da gente. Mas o Pará sempre existiu. Tá ali um estado vistoso lá aqui no norte do nosso país. Mas o Pará sempre esteve ali no mapa. O Pará nunca foi alheio ao nosso país, né, como todo. Isso acontece com a literatura? Acontece de verdade. Quando a gente vê que hoje o trabalho do preto tem sido reconhecido pela questão social, tem que lembrar que antes dessa questão social, ele é um autor. Não é? Então, se hoje está acontecendo tudo isso, eu falo assim, tudo tem seu lado bom, seu lado ruim. As pessoas estão vendo que o preto fazendo isso. Oi? Oi. Estão me escutando, gente? Sim. Estão me escutando? Perfeitamente. Vocês estão me escutando, eu não estou escutando vocês mais. Eita, a gente está escutando. Estamos escutando. Eu estou ouvindo a Bela também, estou te ouvindo. Peraí, pode continuar. Tá me ouvindo? Tá, sim. Estamos. Vai, continue. Mas, enfim, essa questão, quando eu falava com a Paloma desse boom da escrita feminina, eu falo que em todos os aspectos ainda não aconteceu para algumas obras que a gente fala, que são o que o Thiago na fala dele. O Thiago falava sobre essa importância desse decolonialismo na nossa literatura. Da gente começar a olhar para a gente, nós mesmos, que olha, a gente também produz, olha, a gente também escreve e consumir o que é nosso. Porque, de novo, a gente continuar reproduzindo aquilo que vem de fora, as nossas prateleiras vão ficar cheias do que é de fora, sem consumir nada, o que é nosso. E essa literatura modista, eu falo assim, que é a visão do capitalismo sendo ali, impondo a gente mais uma vez. Olha, se está ocorrendo esse estopim dessa literatura feminina, indígena, olha, por que a gente não fala de literatura indígena, né? Porque ainda não aconteceu, ainda que tenha Daniel Munduruku, né? Ailton Krenar, muitos autores indígenas, mas ainda não ocorreu. Mas a feita que ocorrer, esse modismo, essa questão exótica. Saiu uma novela, né? Saiu uma novela, uma minissérie que vai ali falar. Gente, eles vai ter esse olhar capitalista por trás de tudo isso. Porque é a questão do consumismo, né? Hoje a literatura feminina está em ascensão, mas a mulher sempre escreveu, gente. Porque é uma questão mesmo desse corredor literário que tu falas, né? O Thiago, com a experiência de livreiro dele, ele com certeza passou por experiências onde olha, apareceu na novela tal, determinado livro, olha, tem um livro da série tal. Então, essa literatura modista, ela sempre vai ocorrer em nome do capitalismo, que a serve. Sim. Mas, para exaltar aquele escritor que está ali no cerne da sua literatura, porque a gente acha, parte da gente, essa instigação de consumir, é muito pouco essa questão. Mas eu falo que a literatura modista, ela é bom para os olhos dessas grandes editoras, mas as pequenas, que aqui, né, a gente falava também com os meninos das pequenas editoras daqui, a Folheando,
Olha, por que a gente consome o livro das grandes livrarias e não consome os que são escritos aqui? Ah, porque é caro. Mas tem que se entender, tem que entender por que há de ser caro, né? E a gente não consome o que é produzido aqui. Olha, rapidinho, só fazendo um merchan, Thiago, rapidinho, já deixo vocês falarem. Os meninos do Potocando, né, que o Thiago também faz parte do coletivo, eles vão estar com o projeto de ler Dalcídio. Gente, a editora Parágrafo, uma editora daqui do estado, relançou a maioria das obras do Dalcídio. Por que não consumir? Ah, mas eu vou comprar de um sebo lá de São Paulo, que eu vou comprar um livro novo, reeditado aqui no estado. Porque essa literatura modista, ela empurra a gente para essa questão de novo, passar, né, um borrão na nossa vista e dizer assim, não, vocês não vão consumir o que é de vocês, porque se criou esse mito de que é mais difícil e mais caro conseguir o que é nosso, da nossa região, do que o que é de fora, que é mais barato. Então é isso. Vamos gastar um pouquinho mais, mas bora valorizar o regional, o paraense, o nortista, né? É tão importante. Bacana. Tiago. Fiquei pensando agora sobre tudo isso aí, sobre a fala da Bela e tal. Não tem outra, o mercado editorial vai vender o que vai dar dinheiro, né? Basicamente é isso. Se aquele negócio ali vai dar a ideia de que vai ter a ideia de que possa ser lucrado com aquilo, não tem outra, vai ter um boom daquilo, né? Eu lembro só como é surreal essas coisas que acontecem. Quando eu estava trabalhando lá na livraria, a Jojo, eu acho que se pronuncia assim, ela tem um canal no YouTube, né? Ela Isso. leu um livro no YouTube chamado... E foi um boom. Meu Deus. A parte que falta. Caramba, eu esqueci o nome do livro. Era um livrinho infantil. A parte que falta. Jéssica? A parte que falta, isso. Obrigado. Uma coisa Obrigado. assim. Era, exatamente. Eu acho que é exatamente esse o nome, A Parte que Falta. É um livrinho infantil, é bem simples, bem pequenininho, tem uma mensagem bem interessante. É caro pra caramba. Eu me lembro desse caso. E tipo, é um livro que tu já viu essa história e a coisa em vários outros lugares. Então, a Jojo leu esse livro lá em live. E eu acho que tem uma passagem até que ela fala: eu espero que a Companhia das Letrinhas, que é o selo da Companhia das Letras para literatura infantil, ela fala, eu espero que a Companhia das Letrinhas não me processe, ou coisa do tipo. Ela fala isso lá. Obviamente ele não ia processar ela, porque por causa desse vídeo, o livro esgotou no Brasil inteiro. No dia anterior a esse vídeo na livraria, a gente vendeu todos os livros desse. Então a gente tinha tipo um estoque de 40 livros e vendeu todos, e teve que pedir mais. E como eu falei, é uma história besta. Porque a gente já viu aquela historinha em tudo quanto é canto, mas porque uma pessoa falou, fez uma grande merchan sobre aquilo lá e realmente tocou. Não vou dizer que a história possa não ter tocado alguma pessoa ou outra, então isso é muito pessoal. Mas, querendo ou não, acabou com o livro. E o que a editora fez? É uma sacana. O livro era mais ou menos desse tamanho. Aí ela diminuiu a quantidade de páginas, então ele ficou menor, com o mesmo preço. Então, ó, é jogo de marketing, é jogo de mercado, é capitalismo, não tem outra. O boom que está tendo das coisas são por causa disso. A gente pode ver coisas que são feitas há muito, muito, muito tempo e do nada aparecer, por exemplo, porque foi citado em alguma reportagem, coisa do tipo. A editora Aleph, por exemplo, ela lançou livros da autora Octavia Butler, que é uma autora afro-americana que escreve ficção científica. E, tipo, foi a publicação da autora aqui no Brasil, a única publicação da autora aqui no Brasil em 40 anos de que foi publicado fora. Tipo, demorou 40 anos para ela ser publicada aqui. Teve o grande boom da literatura feminista, né? Literaturas feitas por mulheres e, obviamente, literaturas teóricas, livros teóricos sobre o assunto. Obviamente não ia perder a chance de publicar, por exemplo, O Papel de Parede Amarelo, considerado o primeiro livro feminista da história. Por quê? Para vender, saca? É um negócio que vai acontecendo dessa forma. A crítica literária de jornal, por exemplo, ela é uma complicada.
porque de muitas formas ela é feita por encomenda, né? Quem é que está patrocinando aquele jornal, quem é que está patrocinando aquilo, sabe? Então a editora que manda o livro para lá, olha, faz uma resenha aí desse livro para mim e faz. Então saem grandes portais do jornalístico, né? Folha de São Paulo e coisas do tipo, sobre esses livros e afins, né? Então, existem, obviamente, profissionais que fazem um bom trabalho de fazer crítica literária, mas a crítica literária de jornal, ela é complicada dessa maneira, porque ela vai vender, de certa forma, aquele livro através da crítica dela, né? Tanto que logo embaixo vai estar lá escrito, publicado pela editora tal e o preço. E a Amazon é uma grande... a Amazon, ela é uma grande culpada disso, porque ela acostumou a gente a comprar livro barato, velho. Tipo, livro de 50 contos sai, por exemplo, 20 reais. Frete grátis. Pô, vou comprar um monte de livro. Frete grátis. Então, esse tipo, ele mata muitas coisas. É quase como uma cadeia, é um efeito dominó que vai desgraçando tudo. Quando teve o lançamento da Amazon aqui no Brasil, tipo, tinha editora que falou, esse negócio da Amazon vai ser lançado aqui, vai ser muito legal, a gente vai começar a comprar livro barato, vai começar a comprar história em quadrinho barato, a Amazon vai quebrar a editora Panini. E o que a Panini fez? Que a Panini é uma editora que publica muita história em quadrinho aqui no Brasil. Antes ela publicava quadrinho a 20 reais. Aí ia pra Amazon e, obviamente, a Amazon dava logo uma lapada e ficava tipo 9 reais o quadrinho. O que a Panini fez? Vamos aumentar o preço de capa de 20 para 50 reais. Aí quando tiver a promoção na Amazon, a gente ainda vai lucrar ainda. Então, a gente vai comprando as coisas, achando que a gente vai se dar bem nesse negócio e vai levando farelo. É a mesma história que está tendo agora da privatização dos Correios. O pessoal vai falar, vai ser entregue mais rápido, vai ter um serviço de qualidade se privatizar, vai ser muito mais barato, e é só papo furado, velho. A gente sabe que isso não vai dar em nada e vai ser pior ainda. Então isso só demonstra o desmonte que está tendo desse governo fascista que está tendo na nossa sociedade. Parece que antes deles tentarem sair, eles querem fazer a maior número de merda possível antes de sair. Limpa eu acho que eu fui um agora. pouquinho longe da pergunta. Mas de fato, eu acho que quando tem esses booms de temas e tal, é legal, né? A gente vê a visibilidade desses assuntos, dessa obra. Eu fico muito feliz, por exemplo, de ver obras da Carolina Maria de Jesus, que tiveram um lugar ao sol, tiveram livros reeditados e tudo mais. Mas por que precisou caminhar tanto para isso, sabe? Por que precisou caminhar demais para poder ser publicado, sabe? Então a gente fica nesse pensamento. E, se você gosta de autor, às vezes tem como você comprar com o próprio autor. Eu acho que isso é genial, sabe? Essa ideia de você mandar uma mensagem, por exemplo, mandar um direct pro Preto Michel. Preto, eu tô querendo comprar um livro teu aí, cara. Como é que faz? Desenrola, sabe? Eventos literários que tem em suas cidades. Aqui em Belém tem, por exemplo, muito tem a própria feira Panamazônica do Livro, mas tem aqueles eventos tipo Anime Geek, né? Que sempre tem a oportunidade de ter uma sala para autores e coisas do tipo, que você vai lá, conversa com o autor, se quiser levar o livro, leva, pronto, tá de boa, né? E tem as livrarias, as próprias livrarias de rua, né? Aqui em Belém tem a IFA, tem a Solado Leitor, que são livrarias de rua que são muito boas, são sebos muito interessantes, e dá para você, como é que eu posso falar? Incentivar o mercado editorial local com isso, né? Então, dessa forma, eu acho que tem como ir levando para frente, mesmo contra a maré. Jéssica, tu tá tendo problema com a internet, né? Não, agora voltou para mim, Agora porque foi. deu uma chuvada aqui, uma aqui chuvarada. Rapidinho, antes da Jéssica continuar, a gente tá também encerrando já a live, né? Que já são 8h37. Aí a Jéssica começa aí a explanação dela desse tema, depois eu me despeço de vocês, tá bom, gente? Porque eu acho que tá chovendo também aqui, e quando chove, quem não tem a internet, cabo fibra ótica, ela vai cair sempre. Uhum. É mais um marketing também escroto aí, que a internet cai toda hora aqui em Belém. Vai lá, Jéssica. Bom, eu achei interessante, né, a fala dos dois, é claro, mas essa questão
da Amazon ter dado uma quebrada em muita editora é uma coisa bem preocupante. Tem uma editora que eu me esqueci qual era a editora, mas ela trouxe uma nota falando, né, que havia muitos livros que estavam sendo vendidos no valor absurdamente baixo, né? Além de ter uma briga com a Saraiva e a Amazon, que quando uma diminuía o valor, a outra diminuía mais ainda. Às vezes não pagava nem o preço de capa, praticamente não pagava nem a base do valor, né? Não conseguia lucrar nada. Aí eu fico assim, né? E é interessante essa questão voltando na parte do modismo, né? A gente puxa por aquele Cidade Invisível que passou na TV, né? E eu me lembro que uma galera do Norte falou assim, gente, o que o Boto vai fazer lá pro Rio de Janeiro e tal, né? Poxa, o Curupira, gente, como assim? E foi interessante, assim... É branco de olho claro, mano, não dá. Exatamente. E foi, assim, uma coisa que eu fiquei assim, caramba, eu acho legal, né? Trazer o imaginário amazônico e tudo. Mas, caramba, gente, podia ter trabalhado mais e tudo. E eu pensei assim, poxa, podia ser uma puxada para a nossa temática daqui, né? Para o imaginário daqui. Mas, infelizmente, até isso não aconteceu, né? Porque tem que ter uma atenção maior, eu não sei o que precisa para, às vezes, o público se atentar mais para uma temática. Mas, às vezes, é preocupante porque... às vezes jogam tanta obra assim que é rasa para o que a gente geralmente, por exemplo, as leituras que às vezes a gente aborda e tudo, e é uma leitura rasa às vezes, é igual aquele Seja Foda, que eu vi, quando eu vi, comecei a ter um monte de livro nisso. Eu confesso que eu não li nenhum, mas eu olhei assim, gente, o que tá pipocando nas vitrines esse tipo de livro? E aí as outras temáticas, né? Foi tudo ficando de lado. E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Porque eu fiquei, mas o que diabo é isso, gente? E é essa cultura do que é popular no momento, do que convém. Esqueci o nome que falava, eu preferia ter perdido A Paloma. O olho. Ela falou assim, às vezes é só porque, olha, tá em voga aqui nesse momento, então bora chamar alguém para escrever, e não especificamente pela qualidade, às vezes, do produto. Então, isso é algo tão prejudicial e tão triste, né? Mas, como o Thiago falou, é o que está pedindo no momento. A indústria, o capitalismo, o mercado pede isso, vamos entregar isso ao público enquanto está em alta, né? Então, a gente vai sempre ter que lidar com esse tipo de situação, né? A gente vai sempre estar lidando com coisas que estão na moda e tudo. E, às vezes, é até bom a gente aproveitar alguma situação para pegar, já que vocês estão falando tanto nisso, bora falar sobre essa temática aqui, né? Porque quem trabalha com a questão de leitura, a gente tem sempre que arrumar um meio de alcançar aquele que está ouvindo na escola, né? Com os alunos, a gente sempre tem que ter um meio de alcançar o leitor. Se você está lendo, na época que eu estava dando aula para uma turma de 7º ano, de vez em quando eu ouvia aquele som dos Jogos Vorazes, né? Aí eu falava, ei, tu aí dos Jogos Vorazes. Ela ficou assim, a senhora lê e tal. E aí já dava para pegar uma abordagem para falar sobre isso. Então, de certa forma, a questão da modinha, do cinema, do que está em alta, a gente pode usar, de certa forma, para trabalhar com os leitores. Eu acho que tudo a gente pode conseguir, de algum jeito, usar a favor da informação, né? Rapidinho. Eu lembrei dessa fala da Jéssica, eu lembrei de uma situação. Tinha aquela novela Bom Sucesso, né? Que o personagem do Fagundes era um leitor voraz. Sim. Aí a minha irmã era ótima. Bela, vem assistir novela pra cá. Eu chegava da faculdade, estourada, de cansada. Bora, vamos assistir. Aí, desde o 2º capítulo, quando ele começou a puxar um livro e lia, que eu dou numa livraria, ela já estava com um caderninho do lado assistindo novela. Qual é o livro que ele vai ler hoje, né? Então, muitos dos livros da estante dela falam assim, leitora de novela, tu é. Que aparecia um livro lá dele, aí a estante dela foi se compor. Tu já leu? Não, mas tá ali na estante. Olha, esse foi indicação do Fagundes. Então, era assim que se compunha a estante da minha irmã. Mas eu falo assim,
esse modismo ele não é equilibrado porque ele favorece esse grande mercado, né? E desbeneficia essas pequenas livrarias, os sebos, que ainda resistem diante de tudo isso. Mas quando a questão de dar visibilidade, a gente vê que questões como essas é de suma importância. Porém, né, muitas das vezes a gente vê que precisa chegar a vez daqueles autores, daqueles tipos de literatura que ainda não são tão conhecidos e propagados assim. Eu tenho até aquele meme, né, de literatura aqui do Nordeste, do Norte é literatura regional, né? Aí do Sul, Sudeste, literatura brasileira, né? Não faz sentido, né? Meus queridos, a conversa está muito boa, mas já estamos com 1 hora e 43 minutos de conversa. A gente precisa encerrar. Antes de encerrar, aquela longa. Antes de encerrar, eu queria só fazer um registro que foi colocado aqui do querido amigo Joelson, Jojoca, e eu estou diagramando um livro dele que é fruto da pesquisa que ele fez, e que fala muito dessa valorização da arte onde ele mora, na comunidade, que é ali no Canudos. O Joelson, que também faz parte do teatro, então o livro dele é maravilhoso. Eu não vou dar spoiler, né, porque eu estou diagramando, posso fazer. O livro vai ser pela Letras Periféricas, e é um livro muito importante, né, porque retrata a questão do teatro, retrata também essa questão de um dos movimentos muito fortes no bairro do Canudos, que é a Paixão de Cristo. Então, a pesquisa dele é maravilhosa, e quando o livro ficar pronto, vai ser mais maravilhoso ainda. Eu quero só fazer esse registro para o Jojoca que estava aí, que é um excelente também escritor, maravilhoso. E dizer para vocês o seguinte, agradecer, né, para vocês tiverem esse tempo aqui, dizer que, apesar de não aparecer, mas eu acompanho o trabalho de vocês, porque é engraçado essa história do ser autor, ser escritor, as pessoas se esquecem que nós somos seres humanos, né? Teve um dia desse aí que a menina falou assim, Preto, quando é que tu vai lançar teu próximo livro de poesia? Eu quero muito, estou muito curioso. Aí eu falei assim, olha, eu acho que daqui a uns 5 anos eu lanço outro livro de poesia. Ela, 5 anos? Mas tu não lança? Eu falei, não, eu lanço um livro por ano. Mas por quê? Eu falei, não, porque, sinceramente, eu gosto de escrever contos, cara. Eu sou contista. A poesia é uma coisa aleatória, como o Toro aleatório, assim, tipo, eu tô a fim de escrever, eu escrevo, eu nem faço revisão, ponho no Instagram e tá lá, as pessoas gostam, acompanham. Então, eu tô lançando agora o livro que vai se chamar O Amor Venceu a Guerra, que é um livro de contos, tá quase também para ficar pronto. E eu gosto de escrever contos, eu amo contos, eu leio muito contos, eu troco ideia com o Brasil inteiro sobre contos. Ela ficou assim, frustradíssima. Porque ela colocou na cabeça dela que eu era um poeta e que só escrevia poesia. Eu falei, não, mas vai rolar, qualquer dia você rola. Para terminar, gente, eu queria que vocês, rapidinho, assim, indicassem, já que vocês são, são produtores de conteúdo literário, eu queria que vocês indicassem algo que vocês estivessem lendo agora, certo momento. Tipo, Cego, Preto, eu estou lendo esse livro, porque depois eu vou postar no YouTube e vou divulgar também com o podcast em áudio. Eu queria que as pessoas, ao ouvir, pudessem procurar. Eu vou começar, eu proponho vocês a procurar o Edson Júnior, tá, nas redes sociais. Ele lançou o livro Literacura, Narrativas Periféricas. O livro é fantástico. Não é porque foi lançado pelas Letras Periféricas, mas é porque é fantástico o livro. Então, eu estou indicando para vocês. Eu queria que vocês, rapidinho, ao se despedir, agradecer todo mundo que estava aí, que eu peguei o nome, o Andrei, a Fábia. Vocês vão também falando o nome do povo que estava aí. Muito obrigado por estar com a gente, né? Agradecer os três. Vocês se despedem e dê uma dica do que vocês estão lendo para que o outro povo que está aí possa também conhecer e acompanhar. Se não é que está lendo, mas que leu esse período agora, para indicar para o povo. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem comigo aí nessa quarta-feira, aí nessa live maravilhosa. Fique à vontade para começar. Né? Rapidinho, vou ser bem breve já, né? Eu podia pegar meu Kindle aqui e indicar para vocês o e-book lá do livro do Breno, né? Que é muito, muito, muito interessante para quem ainda não adquiriu. Está disponível na Amazon. Mas eu vou indicar também mais um, que é esse aqui, que chegou ontem,
como uma boa fã de Eneida de Moraes, eu falo assim que só faltava ele para eu compor eles dois, né? Que é 2 em 1, que faltava para compor a minha coleção de livros dela. E chegou ontem, eu tô lendo, né? Chegou, logo abri, comecei a ler. E eu não sou daquela de fazer videozinho de inbox, porque eu sou muito curiosa. Inbox eu faço surpresas para mim. Ah, chegou o livro, o que será? Né? E eu não espero fazer vídeo, eu logo abrindo. Que são os livros de poesias e poemas escritos pela... O Cão da Madrugada é um conto da Eneida. E o Terra Verde versus Amazônicos é o lado B, vamos dizer assim, desse livro, que são as poesias dessa grande mulher paraense de suma relevância, né, de construção feminina, regional e também interregional, né? Ela foi internacional por onde ela passava, levando o nome do nosso estado. Então, leiam Eneida de Moraes, tá bom? E Breno. Breno Torres. Bom, eu vou indicar, né, o livro mais recente que eu li, que foi o do Gera, né, que é o Itapuá, Um Pedaço de Chão Mágico. Eu terminei esse livro, assim, chorando, assim, porque ele trouxe muita coisa, muita lembrança, assim. Parecia que eu estava no quintal da minha tia, assim, contando um monte de história, lembrando um monte. Parecia que eu estava numa conversa, sabe? E esse livro ele é extremamente gostoso, ele é um informativo, ele traz a história, ele traz histórias que a gente compartilhou. Ele é, assim, um manual, assim, uma indicação muito boa para a galera. E também tem um livro que eu estou lendo, que é um livro que fala uma antologia um pouco sobre a história do quadrinho, chamado Quadrinhos, e aí tem um subtítulo que eu me esqueci qual é, mas eu vou pro Michel, se ele quiser indicar pro pessoal. Eu acho legal também essa aqui, Quadrinho, para quem gosta. São 2 indicações assim que são prazerosas para mim. Tá me ouvindo? Oi? Sim. Sim. Sim, estamos ouvindo. Thiago Baquetu. Bom, eu vou aproveitar logo e falar para vocês lerem Chove nos Campos de Cachoeira, né? Eu, como Já encomendei o meu pela a gente baralho. tá Fazer essa leitura está coletiva. estamos planejando, né? Já foi divulgado aqui no perfil do @potocando, só dá uma olhadinha lá, coletivo.potocando, perdão, onde nós vamos fazer a leitura coletiva de todas as obras do Dalcídio Jurandir, né? Principalmente as voltadas para o ciclo do extremo norte, né? E Chove nos Campos de Cachoeira é o primeiro livro, né? Foi publicado em 1941 e é a gênese de todos os personagens e a mitologia que o Dalcídio colocou na sua obra, começando com os sonhos do jovem Alfredo em sair de Cachoeira do Arari, eu acho que é isso Arari. o nome da cidade. É, isso, Arari. Para sair para a cidade, para vir para Belém, né, para fazer seus estudos e tudo mais, e vendo esse romance de formação dele em sair das dificuldades e coisas do tipo. Então, se você quiser participar com a gente vai começar a leitura. A primeira reunião vai ser no dia 1º de agosto. Não, dia 1º de agosto é necessariamente quando a gente vai começar, dia 15 de agosto vai ser a primeira reunião. Então, se você já quiser ir comprando logo o Chove nos Campos de Cachoeira, Já ia comentar. Editora Dá Pará tempo. já está lá. Dá tempo, dá muito tempo. Tem como comprar digital e tem como comprar o físico. Então eu deixo a minha recomendação aqui. Se você quiser ler coisa de graça, sem pagar nada, Coletivo Potocando, a cada 15 dias nós estamos mandando lá para vocês edições cheias de mentiras da melhor forma possível. Então, quinta-feira agora vai sair mais uma edição. É só fake news do bem ali, só história das mentiras mais gostosas que vocês vão ouvir. Então, essa é a recomendação que eu deixo para vocês. Acho que a gente não está ouvindo, não? Não estamos te ouvindo, Preto Michel. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Fiquem bem. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Se cuidem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até mais.